E aí, hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco complicado, porque vai mexer com o sentimental de muita gente e de extrema importância. Bom, sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o seguinte: por que trabalhar no governo é tão bom, em contraposição a trabalhar em empresas privadas? Por que é tão puxado trabalhar em empresas privadas? Por que é tão tranquilo trabalhar no governo? Por que todo mundo quer que... Quer dizer, tem como sonho trabalhar no governo? Porque é evidente, muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito menos exigência, é muito menos repressão, é muito menos responsabilidade. E por que isso acontece? Bom, eu vou primeiro explicar como o governo consegue verbas e como a empresa privada consegue verbas. A empresa privada, para ela conseguir verbas, ela precisa se manter no mercado, ou seja, ela precisa produzir coisas que as pessoas querem. Por exemplo, se uma empresa privada produz um armário verde e ninguém naquele país gosta de verde, ou então uma religião daquele país não permita que compre algo verde, aquela empresa vai falir. Ou seja, ela precisa adquirir o dinheiro através de meios voluntários. Ela precisa pegar o dinheiro dela e fazer alguma coisa com o dinheiro dela que as pessoas queiram comprar por maior dinheiro que o custo do produto foi para ser feito. Ou seja, nisso já dá para deduzir. Bom, então, se existe mais de uma empresa, então aí você encaixa o conceito de eficiência. Uma empresa vai precisar ser eficiente para conseguir ficar no mercado. Porque se todas elas, vamos supor que tem 4 empresas privadas e 3 delas forem extremamente eficientes e fizerem esse produto com extremo baixo custo e uma outra for com um custo mais ou menos, ela vai falir. Ela não tem... As outras pessoas vão querer comprar por um preço mais baixo. O que você extrai disso? Que cada funcionário dentro daquela empresa, ele vai receber um salário, isso é certo, mas ele vai ser, ele vai ser cobrado em produção, porque ele não pode lá ficar o dia inteiro recebendo lá os R$800 que ele recebe e não fazendo nada. Não pode ficar com os 2 pés para cima, tomando café com 7 mulheres brancas e um macaco e um charuto, enquanto todo mundo faz as outras coisas. Ele é obrigado a ser produtivo, senão primeiro que os colegas de trabalho dele vão ver ele sendo improdutivo e vão ficar putos e vão falar: cara, isso não é justo, você tá fazendo picas e eu tô fazendo um monte de coisa e tô recebendo a mesma coisa que você, vai tomar no seu cu. E fora isso, tem um chefe que não gostaria que as pessoas saíssem disso. Se você vê um cara que tá ganhando a mesma coisa que você e não tá fazendo nada, você vai ficar puto e vai pedir demissão. Tá, pode ser que isso não aconteça em todos os casos, mas é uma tendência. E o governo? Bom, o governo, ele adquire através dos impostos. Os impostos não são voluntários, você não tem a opção de pagar o imposto. Portanto, ele vai ter sempre aquela verba, quer ele faça um bom serviço, quer ele não faça. Ou seja, mesmo que todas as pessoas do governo não façam absolutamente nada, tirando, claro, os policiais com a arma na cabeça do cara para pegar o imposto, não vai fazer diferença, porque ele vai continuar ganhando a verba. Ou seja, a tendência natural das empresas privadas, por causa da competitividade e por causa do fato de que é um negócio que eles precisam conseguir voluntariamente o dinheiro das pessoas, eles são forçados a serem o mais eficiente possível. E o governo, em contraponto, não é. Porque só tem um governo ali. Você não pode ter mais de um governo no mesmo território. Pelo menos não formalmente. Pelo menos, se você tiver 2 governos no território, um deles não vai querer o outro e vai causar guerra. E você entendeu? Quais são as consequências disso? Bom, se as empresas privadas conseguem por meios voluntários e o governo consegue por meios involuntários, então
e o governo, ele tributa tudo. Ou seja, ele tributa empresas privadas, pessoas, etc. Como empresas privadas são feitas por pessoas, é evidente que ele tributa direto ou indiretamente empresas privadas. Portanto, o que acontece? Aquela eficiência que é exigida pelas empresas privadas no mercado, é exigida em dobro, porque agora não tem só o fato de ser do cara precisar conseguir através de meios voluntários a sua, por assim dizer, verba. Tem também o fato de que o governo tá roubando dele. Tá, vamos supor que o imposto não seja roubo, não importa. O que importa aqui é que não é voluntário. De qualquer forma, não importa se o cara tá ou não sendo eficiente. O que importa é que ele precisa ser eficiente a ponto de poder ultrapassar o que o governo está fudendo ele. Ou seja, por exemplo, vamos supor que você produza médio. Você produz algo médio. E existam outras duas empresas um pouquinho melhores. Se aquelas empresas são um pouquinho melhores e elas conseguirem se manter mesmo com o governo, ótimo. Agora, se você não conseguir, você vai falir e a demanda que existia com os seus produtos agora vai ser transferida para aquela outra empresa. E quanto mais esse processo vai ocorrendo, mais as empresas são pressionadas, porque elas precisam sustentar não só a eficiência delas dentro do mercado, como a eficiência delas em relação às outras e a eficiência delas em relação ao governo. Ou seja, ela precisa se manter dentro do mercado competitivo e se manter mesmo com verbas além das próprias, também as do governo. E então, bom, as pessoas dentro das empresas privadas são pressionadas e as do governo não. É porque a carga do governo de ser ineficiente e desperdiçar recursos recai sobre a iniciativa privada. A carga de trabalho que os caras da iniciativa privada têm é mais ou menos uma transferência da carga que o governo deveria ter o trabalho, só que ele não tem. Não tô querendo uma relação direta, tá? O que eu tô falando aqui é o trabalho que as pessoas têm na iniciativa privada, a pressão, esse monte de coisa, seria muito melhor se não tivesse o governo nas costas dele. Por quê? Porque você poderia ter empresas muito melhores que não precisam produzir tanto assim, porque elas não precisariam levar o governo nas costas. E você ainda teria as médias. Ou seja, se você não gostasse da muito melhor, você poderia simplesmente trabalhar numa empresa média. Ou seja, você tem mais opção para mudar de empresa. E assim o cara é forçado a dar uma boa condição de trabalho para você. Tipo, você tem 3 empresas numa área, vai ter a competição entre as 3. E o cara só vai poder trocar dentro daquela área com aquelas 3 empresas. Se ele só souber aquela área, vamos supor engenharia, o engenheiro só vai poder se transferir dentro daquelas 3 empresas. Agora, se você tiver 70 dessas empresas, é óbvio, é evidente que eles vão ser forçados a dar uma condição de trabalho melhor. Ou todos eles entram em acordo e destroem, vai destruir o trabalhador e matar as crianças e escravizar os negros. Cara, o que você está fazendo aqui é apontando um problema de oligopólio ou monopólio, ou os dois, tanto faz. O que o Estado faz? Exatamente isso. O Estado cobra por um serviço que você não tem a opção de não pagar. Só ele pode fornecer aquele serviço, depende, algumas vezes não, mas na maioria das vezes sim, porque meio que se faz necessário, né? A não ser que ele dá uma concessão para parceria público-privada, ou então
ele deixa as empresas privadas atuarem, que, convenhamos, é um eufemismo para vai ser estatizado e vai ser controlado, mas vamos fingir que não. Você está tentando resolver um problema de oligopólio e monopólio com um monopólio e um oligopólio. Isso não faz qualquer tipo de sentido lógico. Me desculpe, não faz sentido lógico. Você fala, bom, é um problema que as pessoas controlem os preços, que você só possa comprar de um lugar e que em todo lugar que você for comprar vai ser a mesma coisa, tá? Você está falando que isso acontece com as 70 empresas privadas, mas o que o Estado faz mesmo? Exatamente isso. Então, você apresentar o Estado como solução para isso não é uma coisa lógica, não é uma coisa que faz sentido. Bom, por hoje é isso. Lembrem-se de uma coisa. Depois de ter dito tudo isso, reflitam sobre isso antes de entrar no emprego público. Saibam que vocês vão estar colocando carga nas costas das outras pessoas e que vocês vão estar sustentando esse sistema que, como demonstrado, se as coisas públicas, ou todo o recurso público vem da parte privada, quanto mais você tira a parte de privada e coloca a parte pública, menos você vai ter recursos disponíveis. Ou seja, você está cada vez mais sobrecarregando, está recarregando empresas privadas, mas se você tirar tudo e deixar só o Estado, por consequências lógicas, até agora você está vendo ele desperdiçando tudo, e ele não sendo eficiente, e ele monopolizando e, portanto, sendo uma merda. E o que te faz pensar que seria diferente se o Estado controlasse tudo? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que quanto mais riqueza o Estado controla, mais riqueza o Estado destrói. Portanto, quanto mais gente trabalhando para o governo, menos gente trabalhando para empresa privada, mais vai ser destruída a riqueza, mais as pessoas vão estar na miséria. E por que você acha que o Brasil está na merda? Bom, por hoje é isso. Tchau, tchau.